Pela primeira vez eu perguntei a eles, eu estava num hotel em Brasília, um hotelzinho chamado El Pilar, na Zona Hotelaria Norte, eu era funcionário da Caixa Econômica nessa época. E uma certa noite lá no hotel, não dá para contar essa confusão toda. Aí eu me sentei numa mesa e disse, tá, faz 4 anos, desde 1986, que vocês ficam, agora só que eu pergunto, o que é que vocês querem que eu faça? Que missão é essa que vocês dizem que eu tenho? Aí eles, com muita paciência, disseram que você escreva. Meu Deus, deve existir algum equívoco. Eu não sei escrever, nunca escrevi, morro de preguiça. A única coisa que eu escrevi nessa vida foi a redação do vestibular. E não foi das melhores. Então, alguns meses depois disso, eles me pediram, compre cadernos. Eu ia passando, eu ia saindo para trabalhar, e uma das minhas filhas pequenas na época me pede uma cartolina. Eu ia aqui na rua Hermes da Fonseca, ali, quase na esquina com o Tirol, com o Hotel Tirol, com o Alexandre de Alencar. Na época existia uma livraria dos protestantes, ali uma papelaria, parei o carro. Comprei as cartolinas e quando eu ia saindo, aí tinha um papelzinho assim, folha, escrito, compre esses cadernos reciclados. Acho que foi a primeira leva de caderno reciclado que surgiu, né? Que você estará ajudando a creche e tal. Eu olhei assim, eu disse, quanto é que é? Era coisa muito barata, assim, uns 40 cadernos, 10, 20 reais, era uma coisa bem barata. Eu comprei, bem, vou comprar isso tudo, só assim meus filhos vão passar 1, 2 anos sem me pedir caderno em casa. A mulher lá colocou na caixa, botei no carro, e deixei aquilo no carro e me esqueci. Um belo dia fui fazer feira lá para subi, botei meu apartamento. Uma certa noite eu chego em casa, aí eles disseram, pega o caderno. Eu entendi assim, pega o caderno. Aí eu fui, peguei o caderno, está em cima da mesa. E aí? Pegue os cadernos. Os. Aí fui. Trouxe mais alguns, eles eram os cadernos. Todos. Eu trouxe todos. Eu tenho 37 cadernos. Nunca esqueci disso. Aí eles pediram para numerar a capa de cada um. Caderno 1, 2, 3. Aí depois me deram nomes. Começa a colocar os nomes. Não sei o que. A integração cósmica. Nome em cada caderno. Aí pediram para numerar as páginas. Eu disse, vocês vão me matar. Vou passar o resto da vida numerando página aqui de caderno. Mas pediram, eu fiz de 10 em 10. Aí, quando eu terminei toda essa presepada em algumas noites, de vez em quando eu pegava isso, a primeira vez que eu comecei a escrever, eu cheguei em casa, vi as luzinhas na sala, aí eu sempre penso, ferrei-me. Sempre quando eu vi as luzinhas, eu tenho que dar mão enchendo o saco. Vejam como eu sou alguém muito atrasado. Aí, nessa noite, por curiosidade, eu me sentei. Aí eles disseram, pega o caderno 14. 14. Abra na página 90. Eu não escrevi nada, abra na página 90. Começa. Aí abriu a tela na minha frente. Aí eu começava, sabe quando alguém lhe mostra um filme espetacular, você vê uma parte e de repente falta energia, você fica louco para saber o resto? Isso era de 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, porque eu deixava a esposa e os filhos dormirem. Então, quando eles botavam aquela tela lá que eu começava a escrever, quando eu via, a coisa se apagava, a dormir. Eu tinha escrito lá 8, 10, 12, 15 páginas. Aí eu conseguia ficar acordado devido à minha curiosidade intelectual, porque no outro dia eu queria ver a continuação daquilo. Quando eu me sentar, pega caderno 21. Mas a gente pega 21, eu pegava 21. Abre a página 20. Ou seja, um ano eu estava escrevendo mais de 100 cadernos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu estava escrevendo esse caderninho da integração cósmica, que virou livro, em um momento lá, eles disseram sobre a rebelião de Lúcifer, esta não foi a primeira rebelião que ocorreu. Já ocorreram outras tantas. Mas você agora não tem a menor condição de compreender nada. Um dia, ou seja,
eu contei toda essa besteirada para dizer que eles vinham já me preparando para o que agora eles estão demonstrando. Então, e essa coisa não é só comigo, não. Eles diziam na época que algumas pessoas na Terra estavam recebendo mensagens parecidas e por aí vai. O fato é que, quando várias rebeliões eclodiram, e Javé não tinha como administrá-las, porque ele age muito linearmente, e até na ótica humana é de boa inteligência você não tratar situações diferentes com a mesma regra. Você não consegue resolver muita coisa. Tem que ter bom senso. Parece que Javé, naquilo que nós chamamos de bom senso terreno, ele não tem. É uma outra questão, a natureza dele não permite. O fato é que seres de fora começaram a se personificar para tentar administrar essas questões em nome de Javé. E a rebelião de Lúcifer é um dos eventos que se enquadra quando Lúcifer trombou com o ser que nós conhecemos como Jesus da Terra, mas foi dentro de uma roupagem semelhante a essa que eu estou dizendo para vocês. O fato é que, quando a espécie Homo sapiens foi criada, lá no final dessa história, a intenção de Javé em criar essa espécie era só uma. Devido à confusão de rebeliões que já havia ocorrido, e a cada confusão dessa, espíritos, ao deixarem os corpos de outros mundos, quando desencarnavam, a expressão não é essa, mas é o que eu posso usar, de um modo pouco evoluído, ficavam presos em verdadeiros umbrais espirituais. E esse é o drama desse universo, porque ele não pode acabar daqui a bilhões de anos existindo aquilo que nós chamamos esferas espirituais primárias, cheias de espíritos sofredores e endiabrados, entre aspas, vinculados a uma materialidade que vai deixar de existir. E isso é um impasse, porque não há como se administrar esse tipo de coisa. Então, enquanto a criação de Javé existir, os problemas espirituais advindos dela, basta que você saia da Terra rodeando alguém, isso é um problema fantástico para o cosmos. Porque, em tese, não há um lugar para receber alguém desse jeito. Javé não tem maldade. Ele pode ser doido, mas não é maldoso. Também não é doido não, isso é só uma brincadeira. É pior que isso. O fato é que, quando a raça humana foi criada, é porque Javé estava com o seguinte problema. Na Terra, havia se concentrado um sem número de fluxos de espíritos sofredores que estavam presos, literalmente presos, nas esferas espirituais ligadas a esse planeta. E não tinha mais para onde ir. Chegaram no limite do limite da decadência vibratória. Aí Javé disse, já que este mundo é laboratório meu, vou criar, e ele já trabalhava isso há mais tempo, uma espécie melhorada do padrão humanoide desse mundo, mas uma espécie animal, não pensante, quase pensante. Para que esses espíritos, que já chegaram no limite máximo de decadência, possam encarnar nesses corpos primitivos, pois que eles precisam da força primitiva desses corpos para, com a resultante vibratória do seu psiquismo, fechar as feridas espirituais, cicatrizando-as com esse tipo de energia ectoplasmática. Vai uma complicação que não vale a pena a gente falar aqui. E foi por isso que Javé criou Adão e Eva, que não tinham noção nenhuma de bem e de mal, que eram bem patatinhas, pois que
segundo Javé, e os espíritos dizem que ele estava certo. Os bilhões de alminhas aqui congregados, encarnando